Fala Dev Pro! Nesse vídeo vamos perder o medo do terminal. Vamos aprender os principais comandos de terminal e depois você vai praticar com alguns exercícios e compartilhar na comunidade. Para quê? Para trocar ideia, né? Para você colocar mais ainda em prática. Porque a gente só consegue aprender alguma tecnologia praticando, pessoal. Só assistindo o vídeo não adianta. Por isso temos bastante exercícios simples, parecem simples, mas vai fazer um diferencial total. Então, pessoal, para o listar, colocar uma lista de pastas, né, saber quais são os diretórios que eu tenho em um determinado local, é o comando ls de lista. Primeiramente, vou limpar o terminal aqui, vou explicar esse comando um passo a passo. Vamos lá. Comando para você navegar entre pastas. Tá? Vou colocar aqui, ó, do lado, que assim você vai entender na prática, né? Não adianta aqui ficar falando um monte de coisa e não entender nada. O terminal aqui está com a letra muito pequena. Vou tentar aumentar para facilitar para vocês aí. Então vamos lá. Vou navegar entre pastas. Vamos supor, vou aqui no disco C, vou no diretório raiz aqui. Então, para acessar o diretório C, vou digitar aqui cd C, barra. Então, eu estou no meu diretório C. Se eu digitar aqui um ls para listar as pastas, ele vai aparecer aqui para mim, ok? Então, você pode perceber que eu tenho aqui o Profiles, né? Program Files, PS, a pasta PS está aqui também. Então, esse é o comando para você navegar entre pastas cd. Se eu digitar cd e esse util aqui, quando eu iniciei o terminal, ele já estava nesse local. Se eu mandar aqui o comando ls, ou seja, ele está no meu perfil. Tá? No Linux aí, você vai entrar na pasta do seu perfil também, né? Porque você tem lá o cd barra, que seria o seu diretório raiz. No meu caso aqui é o diretório raiz, é o C. Vou entrar de novo no diretório C para você pegar a ideia. CD, diretório C e listar. Essa é uma tarefa que você tem que fazer aí sozinho também. Agora eu quero navegar até a pasta do meu perfil. Por exemplo, vou entrar na pasta Users, Suporte e Desktop. Então eu vou navegar esse caminho completo aqui. Como que eu posso fazer pelo Git Bash? CD, vou acessar, eu já até estou aqui no diretório C, tá, pessoal? Mas eu poderia digitar de novo, que seria um caminho absoluto, eu pegando lá da raiz, indo até o final, ou um caminho relativo, ou seja, do ponto que eu já estou, que é o diretório C, e vou dar continuidade. Vou digitar a letra U, S, e vou dar um tab. O tab ele completa o caminho das pastas. Ele até colocou aqui o SR, tá? E não deu certo aqui. Vou acessar de novo CD. Vou colocar aqui Users e vou dar um tab. Ele acessou. Então eu estou no diretório C, pasta Users. Depois, qual usuário que eu quero acessar? É o usuário suporte. CD, tab, suporte. CD, desktop, tab, enter, suporte. Então eu naveguei passo a passo, tá? Até a minha pasta da área de trabalho. Vou dar um clear e enter. Ele limpa a tela do meu terminal. Ou Ctrl L. Beleza, pessoal? Vou voltar lá no C dois pontos. Assim você vai pegar, você vai memorizar. Limpei o terminal. Vou acessar de novo, só que agora com um caminho absoluto. C dois pontos barra users. Users. Deixa eu ver se ele vai aceitar isso. Aceitou. Users suporte barra desktop. E quando eu dou tab, ó, ele não está completando, tá? Mas desktop. Se eu digitar certinho, ele vai aceitar. Então, estou aqui novamente no meu diretório desktop do meu usuário suporte. Vou limpar o terminal. Não vou limpar o terminal. Por quê? Tá vendo esses dois arquivos aqui? Eu posso obter mais informações sobre ele. Como? ls-la. Então, vou ter aqui a questão de permissões, você não precisa saber disso agora. Aqui são as permissões. O usuário que é proprietário desse arquivo. Aqui é o tamanho do arquivo. Depois vamos ver como deixar para leitura humana mais facilitada. Aqui tem a hora e tem o nome do arquivo. Vou voltar lá na raiz para ficar melhor, para visualizar essa questão. Vou limpar novamente. Vou mandar o comando ls-la, que o LA, vou aumentar o terminal, o LA ele traz essas
mais essas informações. Vou colocar aqui o comando ls-la e o h, que é de humano. Então, aqui você vai perceber que ele vai trazer o tamanho do arquivo de uma forma mais facilitada. Então, 405 KB. Aqui é 256 MB, né? 256 megabytes, provavelmente, beleza? Então, se fosse GB, ia estar 1 G ali, tá, pessoal? Então, bem simples. Já aprendeu o comando cd, o comando ls, o comando ls-la e o h. Então, pessoal, o ls é o comando e menos o ls, por exemplo, ele é um parâmetro, tá? Então, por isso que quando eu mando só o ls, ele também funciona. Outra coisa, pessoal, eu posso utilizar o ls menos l só também, tá? Naquele caso, eu estava utilizando dois parâmetros, né? ls menos l e o a. Então, aí são parâmetros. Eu geralmente já uso aqui, ó, ls menos la, ou só ls, ok? Vou acessar uma pasta que contenha menos arquivos para facilitar. Então, vou digitar cd. Já estou na pasta aqui do meu usuário, eu vou acessar o documentos. Então, fica muito fácil, ó. Vou vir aqui e download, que já tem alguns arquivos, tá? Então, cd, download. Toma cuidado com outra coisa, pessoal. Nesse caso aqui, ó, pastas que tem espaço, né, ou arquivos que tem espaço, você vai ter que colocar uma aspa simples, alguma coisa assim, porque senão ele não vai conseguir identificar. Vou acessar aqui download, ls-la. Então tem alguns arquivos aqui, o próprio instalador do Git, vou colocar aqui o ls-lah. Para quê? Para ele me dar a informação do tamanho desse arquivo. Então o instalador do Git tem 49 MB. Ó, já estamos aprendendo alguns comandinhos básicos aí, bem interessantes, tá? Vamos lá. Você já aprendeu o clear, você vai limpar o terminal. No PowerShell, você vai utilizar o CLS, se não me engano. Isso, CLS, para você limpar o terminal. Outro comando, que é o seguinte. Eu quero voltar para a pasta raiz do meu usuário. Então, cd ... Então, você retorna para o diretório anterior, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. PWD, pessoal. PWD, você vê o caminho completo da pasta. Não se preocupa, pessoal. Você está vendo esses comandos aqui. Você vai ter uma lista, né, com esses comandos. Eu vou tentar colocar a explicação básica de cada comando. E você vai precisar fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu quero avançar pasta. Como que eu avanço para uma próxima pasta? Poxa, eu nem sei onde que eu estou, então vou lá, pwd, ok? É o comando para mostrar onde eu estou, em que local que eu estou na minha pasta, no meu computador. Eu vou voltar 2 vezes e vou lá para o disco C, então cd, barra. Então, perceba, olha, voltei lá para a parte, né, lá para minha partição C, ls-la. Tem aqueles vários arquivos novamente lá, né? O programa files e tudo mais. Então, pessoal, listar arquivo e entrar em pastas, vocês já aprenderam. Criar pasta. Vamos criar uma pasta aqui para o nosso projeto. Eu vou entrar novamente lá na pasta de user. Colocar aqui users. Vamos ver se ele completou. Depois meu usuário suporte. Depois desktop. Pessoal, se você não sabe o diretório, né, qual o destino que você quer exatamente, você vai acessar, né, de um em um, cd, pasta tal, né, acessou cd, aí dá um ls, vê o que tem nessa pasta, e daí por diante. Então, estou aqui na minha área de trabalho, vou criar o seguinte arquivo. Pessoal, outra coisa, para você mostrar arquivos ocultos, ls-la, ele vai te mostrar isso daqui, ó. Se tivesse um arquivo oculto, ele ia aparecer, tá? Aqui só está dizendo que você pode voltar diretório. Mas ele vai aparecer ponto e o nome do arquivo. Porque aquele arquivo está oculto, ele não está sendo exibido para você. Vamos criar uma pasta. Como que eu crio uma pasta pelo terminal? Bem simples, pessoal. Aqui basicamente são comandos Linux, tá? De Unix. mkdir. Esse comando ele cria uma pasta. Agora, como parâmetro, eu vou passar o nome da pasta. Então, eu vou colocar nome... -pasta. Opa, ele não me deu nenhuma mensagem. Então, isso quer dizer que
foi com sucesso esse comando, beleza? Então, se eu executar aqui ls-la, tá lá minha pastinha, nome, pasta. Vou minimizar a tela para você poder conferir junto comigo. Aqui a pasta. Vamos acessar essa pasta pelo terminal Git Bash, tá, pessoal? Vou reduzir aqui um pouquinho a tela para a gente acompanhar em tempo real. Vou criar mais uma pasta para você pegar o gosto da coisa. Limpar o terminal. Vou digitar mkdir subpasta. Outra coisa, pessoal, sempre crie... Opa, eu coloquei no lugar errado. Esqueci de acessar a pasta cd nome tab, ele completou para mim. Vou limpar o terminal e vou digitar mkdir sub-pasta. Então tá lá, ele criou automaticamente a pastinha para mim. Bem legal isso, né, pessoal? Para criar a pasta você já aprendeu. Agora a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? É criar um arquivo. Como você tem várias formas de criar, mas eu vou te passar uma aqui que eu vou deixar como principal. Toad e o nome do arquivo. Sei lá, readme.md. Vou colocar txt, tá, pessoal? Txt. Então, simplesmente ele vai criar um arquivo txt para mim. Tá lá. Posso abrir aqui e digitar primeira linha. Dou um Ctrl S, ele salvou o arquivo, fechei a janela. Eu quero ver o que tem de conteúdo nesse arquivo. Qual o comando? Comando cat. Comando cat, para você ver, né, o conteúdo desse arquivo. Então tá lá. Para arquivos que contêm poucas informações, é tranquilo, né? Agora imagina um arquivo que você tem várias linhas de código, então fica meio inviável. Mas é importante você utilizar o cat para ver algumas informações. Por exemplo, esse arquivo readme, né? Que é só contendo as informações principais ali do seu repositório. E você vai entender o que é repositório futuramente. Próximo comando, rm, que é para deletar pastas. Antes disso, vou te mostrar um outro comando que você pode criar pastas também. Então é echo, né? Que é uma saída, como se fosse uma saída aqui. E vou passar esse sinal de maior. Então vou criar aqui um segundo arquivo. Segundo traço segue arquivo.txt. Estou passando a extensão aqui. Então ele vai criar um arquivo para mim. Tá lá, beleza? Qual o outro segredo aqui, pessoal? Você pode escrever alguma coisa na tela. Vou tentar aqui, eu não lembro como é que é, mas vou tentar fazer dessa forma. Arquivo.txt. Vamos conferir se escreveu? Vamos pelo terminal, não vamos abrir o arquivo lá não. Vamos treinar. Você vai fazer exatamente isso no final da aula. Você vai digitar esses comandos. Olha, ele escreveu. Consegui escrever em um arquivo diretamente pelo terminal. Vamos verificar? Tá lá, ó. Teste. Beleza, pessoal? Então, é assim que você vai perder o medo do terminal. Você vai pensar, o que eu quero fazer? Não sei como, esqueci como cria uma pasta no Linux. Então, você vem aqui, ó, google.com. Muitas das vezes, alguns lugares ensinam a gente a executar algumas coisas, mas não ensina como a gente buscar essa informação. Então, vamos supor, comando para listar arquivos. Vou colocar arquivos no terminal. Vou colocar terminal, nem vou colocar terminal Linux. Olha aqui, já apareceu algumas coisas. Então, você vai abrir aqui, você vai lendo, começando com o terminal, manipulando arquivos. Os principais comandos no prompt do Windows. Você não quer isso daqui, prompt do Windows. Você quer os comandos terminal. Basicamente aqui é Linux, tá, pessoal? Esses comandos que eu estou te mandando aqui. Como eu já te disse, né, aqui em sistemas Unix. Né, o Mac, o Linux. Tá? O Windows aqui ele tem uma particularidade um pouquinho diferente. Algumas coisas. Embora, pessoal, o PowerShell, por exemplo, ele aceita o comando ls, tá? Antes ele não aceitava. O CMD, eu acho que ele não aceita o ls, tá vendo? Não aceita o clear também. Vou mandar aqui, ó, cls, ele vai limpar o terminal. Aqui é a mesma coisa.
Eu não lembro se ele aceita o CLS. Aqui ele já aceita. O PowerShell ele já é um pouco, ele já converte, né? Digamos assim, ele é mais integrado. Então, pessoal, olha aqui, ó, já me deu aqui, ó, no terminal digite ls, listando arquivos e diretórios. Então, você precisa também ter essa habilidade, buscar ter essa habilidade. Poxa, como que é o comando tal? É dessa forma que você vai encontrar, acessando o Google e dando uma pesquisada, porque assim você vai fixar muito mais. Outra coisa, vou abrir esse arquivo aqui, anota, digita, como criar pasta, comando git, desculpa pessoal, mkdir, para você criar a pasta é o mkdir e depois o nome traço pasta, ok? Então é assim que você vai criar, você vai digitar e você vai absorver esse conhecimento, você vai fixar as coisas que você está aprendendo, ou no papel mesmo, tá pessoal? Então, trocar de pasta, acessar pasta, né? Qual é o comando? É o cd, tá? Então, você vai fazer esse pequeno exercício, pessoal, vai dar certo, segue esses exemplos que são simples, parecem muito simples, mas que vai dar certo, muito certo no seu aprendizado e principalmente aí com o terminal. Tem vários comandos aqui para ensinar ainda, a aula com certeza está ficando bem grande, mas vai valer a pena. Agora eu quero excluir um arquivo, pessoal. Como que eu faço para excluir um arquivo? É o comando rm, só que provavelmente vai dar um erro. Ó. rm segue o arquivo. Dou um enter. Até que ele funcionou. Agora vamos colocar rm subpasta. E vamos apagar ela. Olha só, ele já retornou. Fique atento nas mensagens, pessoal. Não foi possível remover, né, a pasta, o subpasta. Por quê? Porque ele é um diretório. Pessoal, como que eu faço para remover? O comando é diferente? É um pouquinho diferente. Você vai colocar rm, depois você vai colocar "-r", de recursivo, porque é um diretório. Então, você vai apagar a pasta subpasta, né, essa pasta aqui. E se ela tiver conteúdo aqui e subpastas, ele também vai remover, porque ele é recursivo, tá? Dali para baixo, dali para dentro, ó, da pasta em diante, né? Se tiver mais subdiretórios, ele vai apagar. E o F, que é para quê? Para forçar, de force. Então, ele vai fazer rm excluir alguma coisa e o parâmetro ele vai dizer, se for pasta, você pode excluir. Então, vou colocar sub e dar um tab. Ele completou para mim e deu um enter. Você vai ver que a pasta vai sumir, beleza? Para remover um arquivo, como você já viu, rm read. Só completar. Se você, mas se eu passar "-rf", né, "-rf", também vai dar certo. Tá, pessoal? Então, bem básico aí. Então, já aprendemos a criar um arquivo. Vou criar aqui, um arquivo novamente. Touch. Colocar aqui anotação. Colocar sem caractere especial nenhum, pessoal, tá? Então, tá lá o arquivo. Como que eu edito um arquivo? Você já aprendeu a criar, você já aprendeu a visualizar o que tem de conteúdo dentro daquele arquivo, você aprendeu a entrar em diretórios com o comando cd, a listar arquivos e pastas com ls, e agora vamos editar esse arquivo. Você tem alguns comandos que você pode utilizar. Eu vou utilizar aqui, existe o Vim, o editor, né, pelo terminal Vim, e o Nano. O Vim eu acho ele um pouco mais complicado. O Nano vai ser um facilitador para você perder o medo ali do terminal. E depois, né, se você quiser se aventurar, você utiliza o Vim. Essa é a minha indicação. Nano, talvez você esteja aí utilizando o Ubuntu, alguma coisa assim, ou não tenha instalado, você vai instalar esse comandinho, né? Você vai colocar lá apt install nano, e ele vai executar a instalação desse editor aí. Então, nano, vou colocar anotação, dá um enter. Ele vai abrir aqui para mim, uma leve interface gráfica aqui, pessoal. Seguinte, eu vou digitar aqui mkdir nome pasta. Então, vou colocar aqui, criando pasta. Um exemplo, tá, pessoal? ls
listando pastas e arquivos. Vou digitar outro comando aqui, rm, deletando arquivos, rm-rf. Agora, deletando arquivos e pastas. Vou colocar aqui, ó, pastas ou diretórios, tá, pessoal? Diretórios. Então tá aí, pessoal. Para salvar o arquivo, Ctrl S. Você pode mandar esse comando aí para salvar. Você tem aqui, ó, alguns comandinhos. Essa setinha para cima é o Ctrl, tá, pessoal? Se você colocar um Ctrl O, ele vai dar um Write Out. Vou mandar aqui para vocês verem. Ctrl O. Aí ele pede ali, ó, file, né? Qual é o nome do arquivo? Vou dar um Enter, confirmar que esse é o nome do arquivo. E ele salvou ali. Se você quiser buscar alguma coisa, então, onde está, né? Onde está o texto? Vou colocar aqui Ctrl W. Então, search, para você procurar, vou digitar o ls. Então, ele já me indicou ali mais ou menos onde está. Ó. Beleza, pessoal? Se você tiver um arquivo grande, você consegue pesquisar. Então, estou passando essa parte aqui bem rápido, porque é só um overview sobre o comando nano. Ele está aqui, ó, where is, né? Então, onde tiver esse chapéuzinho aqui, você vai utilizar o Ctrl. Para sair do arquivo, Ctrl X, está aqui indicado, Ctrl X, ele já saiu direto. Por quê? Porque o arquivo estava salvo. Vou clicar a setinha para cima, para navegar entre arquivos, é assim que você navega entre arquivos, para cima e para baixo. Nano, anotação, Enter. Vou rolar aqui para baixo e vou escrever mais um comando. O comando lscd, né? Vou colocar aqui, sei lá, caminhar pelas pastas, para ficar bem claro. Pasta é a mesma coisa do que diretórios, ok, pessoal? Então, vou dar um Ctrl X para sair, ele vai perguntar, você quer salvar essa modificação? Coloco o Y e diz que o nome do arquivo é esse. Se você quer confirmar, seja esse, aperta Enter. E ele vai sobrescrever aquele arquivo. Vou colocar aqui cat anotação e dar um tab e ele vai completar para mim, né, com a extensão. Então tá aqui, ó, as anotações que eu fiz em cima desse arquivo. Beleza, pessoal? Então isso daí são os comandos diretamente no Git Bash. Aí tem outros comandos. Se você quiser mover uma pasta, você vai colocar, ou um arquivo, você vai colocar mv de move ou de Marcos Vinícius, mv anotação, o nome do arquivo, qual é a fonte, qual a coisa que eu quero mover. Aí você vai informar, é o primeiro parâmetro. Depois você vai passar o segundo parâmetro, que é para onde eu quero mover. Eu vou mover para uma pasta anterior, vou jogar lá no desktop. Por que no desktop? Porque se eu colocar aqui pwd, para listar o caminho aqui para mim, mostrar onde eu estou aqui, ó, desktop, e depois nome e pasta. Isso confirma? Confirma, porque eu estou no diretório e tem aqui, ó, nome e pasta. Então, vou fazer isso daí, pessoal. Ó, vou mover esse arquivo. mv, anotação, deu um tab, e vou voltar a um diretório. ..barra. Pessoal, o ..barra, para você voltar a um diretório, ele não funciona só com CD, tá? Ele vai funcionar aqui também. Olha, ele já moveu o meu arquivo. Tirou da pasta aqui, nome e pasta, e jogou para minha área de trabalho. Agora eu quero pegar aquele arquivo. Então, vou colocar mv. Perceba, eu estou dentro do diretório nome e pasta. Se eu digitar mv anotação, primeiro que se eu der tab ele nem vai encontrar. E se eu digitar e tentar executar esse comando não vai funcionar. O que eu tenho que fazer? Ou eu coloco mv, volto um diretório e daí eu digito o nome. Anotação. Agora ele identificou o meu arquivo. Por quê? Nesse momento aqui, ó, eu vou ter um diretório em cima do comando mv. Eu poderia dar um cd, ... e retornar, tá? Nesse caso, eu já fiz direto do diretório onde eu estou mesmo. Então, mv, ... voltei uma pasta e tá lá, anotação.txt. Agora eu vou mover para um outro local. Eu vou colocar, eu acho que não vai funcionar dessa forma, nome, traço, pasta. Vamos ver se vai funcionar? O que você acha? Vamos ver se vai mover. Moveu. Ah, mas por que moveu? Porque o local que ele está,
o arquivo onde ele estava, a anotação, era exatamente o desktop. Então, qual é a próxima pasta? Se ele está aqui nesse local, eu quero entrar nessa pasta aqui. Então, ele já identificou, né, a fonte e para onde ele vai. Eu não precisei dar a informação de que ele tem que voltar e retornar novamente. O que eu quis dizer com isso? Vamos supor, eu estou no nome pasta. Eu não preciso dizer que é ... para voltar para desktop e depois retornar para o nome da pasta. Porque o arquivo anotação ele estava exatamente aqui em desktop. Eu só precisei informar que ele vai subir para um diretório, vai subir para uma outra pasta aqui. Beleza, pessoal? Então, são esses comandos básicos. Eu não vou me estender, eu posso fazer um outro vídeo aqui como um extra, né, tipo um aulão aqui praticando e mostrando mais alguns comandos nesse caso aí. Se você tiver curioso e se você gostou desse aulão aqui de terminal, você pode assistir uma próxima aula se tiver aqui, uma parte 2. Não sei se eu vou colocar. Coloca aí se você quiser nos comentários que a gente podemos gravar mais um vídeo. Vou te mostrar aqui no PowerShell só os comandos básicos do básico. Para listar uma pasta, comando dir, ele vai listar. CLS para limpar o terminal. Vou passar rapidamente porque pouca gente vai utilizar, né? Eu vou recomendar você utilizar o Git Bash durante as aulas para a gente não ficar executando comandos diferentes. E também, já que você vai instalar o Git, ele já vem junto, então não tem problema nenhum, não tem um porquê de não utilizar. E já te prepara também para você utilizar um terminal diretamente no Linux. Para você acessar diretórios, pessoal, é o comando cd. Algumas coisinhas mudam aqui, por exemplo, cd ponto, /, ele veio aqui para minha raiz. Tá, pessoal? Pode acontecer de algumas coisas, por exemplo, você tem que acessar, você aqui, por exemplo, cd user, a mesma coisa lá, deu um tab e ele já completou, /user. Vou colocar aqui o suporte, tab novamente, o conceito é o mesmo lá do terminal, tá, pessoal? E deu um enter. Agora eu quero voltar a um diretório, então é cd ponto, eu não preciso colocar o bar, é opcional. Agora, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou entrar no usuário suporte. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. Ao invés de dar um bar, eu vou dar um Ctrl bar. E ele não completou. Tá? Mas pode ser que em alguns casos seja isso, tá? Às vezes não funcionou com bar normal, você pega e usa a barra invertida, tá bom? Para você conseguir executar aí. Vou acessar lá o meu diretório do suporte e desktop. E um enter. Outra coisa, nesse terminal aqui, pode ser que às vezes você dê um tab e ele não identifique, por exemplo, a pasta desktop. Vou voltar aqui, ó. Eu estou com um D aqui, aperto o tab e ele não acha nenhuma pasta. Por quê? Pode ser que seja a letra D maiúsculo, entendeu? Aí você dá um tab e ele já vai encontrar. Se você der um tab novamente, ele vai te mostrar todas as coisas que esteja com D aqui. Então, cd, desktop, tab, enter. Então, errei o comando, vou limpar o terminal e vou dar um ls ou o comando dir, ok? Você vê que eu já estou acostumado a usar o ls, né, com frequência. Vou acessar de novo o nome pasta, dei um tab e enter. Limpei meu terminal ls. Agora, pessoal, vou acessar aqui de novo nome pasta. Nome pasta. Tá aqui é um arquivo, né? Eu vou colocar uma .txt para ficar editável e vou apagar isso aqui. Como que eu apago um arquivo pelo PowerShell, pessoal? rm del rm. Deixa eu ver se é isso aqui. Nome, tab, não foi. Então, rm del. Pode ser que você às vezes não acerte de primeira, pessoal. Bem, vou usar só o del aqui, ó. Del, nome, pasta e tab. Então ele apagou, beleza? Então não tem mais aquele arquivo, ó. Comando del. O comando rm é o seguinte. Deixa eu colocar um ls aqui. Não vou cortar esses trechos do vídeo para você pegar na prática, tá, pessoal? Nome da pasta, subpasta. Vou tentar apagar esse nome pasta. Acho que não vai funcionar, hein, pessoal? O que você acha? Você acha aí del,
nome pasta, dei um Enter. Opa, ele apagou o diretório também. Vou colocar aqui um del rm subpasta e deu um tab. Ó, ele não aceitou. Vou tentar de novo. Só que ao contrário. Poxa, não está funcionando, né? Por que não está funcionando? Vamos aqui no CMD para ver se isso funciona. Vou acessar aqui o desktop e dar um ls. Ó, o ls já não funciona, porque o comando nativo aqui é o dir, para listar diretório. cls, dir novamente, para a gente visualizar. Vou tentar apagar essa pasta, subpasta, só com o comando del subpasta e um Enter. Ó, você quer apagar tudo que está ali dentro? Sim, yes. Não apagou. Então, vou colocar aqui, ó, del rm subpasta. Olha, ele diz aqui, ó, isso não pode, né, um erro interno, tem que ser um programa ou um arquivo. Vamos criar um arquivo aqui rapidamente, que a aula já está bem extensa. Vou deixar aqui, ó, teste, um arquivo txt, beleza? Opa, dir. Vou executar aqui, ó, del rm teste, dá um tab. Não funcionou. Vou colocar aqui um rm del. Também não funcionou. Pessoal, quando você está na dúvida, você vai no Google ou você vai lá nas suas anotações, lembra? Então aqui, ó, é rm dir. Beleza? Então, pessoal, por isso que é importante você fazer as suas anotações. E aqui que vem uma dica. Use, por exemplo, o Notion. Você pode estar organizando, vamos supor, você coloca lá comandos PowerShell e CMD. Aí você vem aqui, comandos básicos. Você coloca dir. O que o dir faz? A lista de diretórios. O cd. E assim, você sabe o comando, você sabe que o comando, mais ou menos o que o comando faz. Então você vai buscar de uma forma mais certeira. rm alguma coisa. Então você vai procurar diretamente aqui. Você vai colocar um Ctrl F, né? Vai pesquisar. Por isso que é importante você fazer as suas anotações básicas. Por exemplo, o Robocop é um comando que eu não uso com tanta frequência. Então o que eu posso fazer? Eu salvo um trecho daquele código. Eu sei que o comando é Robocop, passo o parâmetro, né, e depois o destino. Só que às vezes eu não lembro o que faz cada parâmetro desse daqui, ó. O /e e o /eta. Eu poderia ter anotado aqui embaixo, especificando isso, né? O parâmetro tal e o parâmetro tal faz isso e isso. Beleza? Porque às vezes não dá para gravar tudo, pessoal, tá? Então, basicamente é isso daqui, ó, rm dir. Ok? Então, provavelmente ele vai apagar um diretório, tá? Então, vou colocar aqui, ó, rm dir subpasta. Então, tá lá, ó. Ele apagou bem no cantinho aqui, não sei se você reparou. Vou criar de novo uma pasta. Teste. Vou mover para cá. Ah, tá lá, pasta teste. Vou dar um comando dir aqui. E vou colocar, novamente, rm dir. E o nome da pasta, teste. Então tá lá, apagou de novo a pasta. Tá bom, pessoal? Então esse daqui foi um aulão bem extenso de terminal. Novamente, recomendo o Git Bash, os comandos, porque na aula vamos utilizar esses comandos. Tinha até mais alguns comandinhos básicos aqui de terminal que acabei não mencionando, como o cp, que é para copiar arquivo de um local para o outro, mas esse daqui é o geral. Durante o curso você vai ver os comandos e vai memorizando. Qual é a dica, pessoal? Anota os comandos e o que ele faz. Faz como eu fiz aqui, ó, por exemplo, né? Coloca lá comandos básicos, né, de Linux ou comandos básicos de terminal. E você vai colocar, né, dir, cd. Aí eu diria para você separar, né, os comandos de PowerShell e depois os comandos de Unix. Aí você pode colocar comandos Linux, tá bom? Para ficar mais tranquilo para você identificar rapidamente. Vou tentar deixar aqui a lista dos comandos que utilizamos e alguns outros mais, e com uma descrição, né? Ou seja, uma mini documentação aí dos comandos básicos, porque a nossa documentação, anotar o que a gente anota, né, é uma documentação simples, mais fácil, numa linguagem própria nossa, né?
Então, facilita demais ao invés de você procurar numa documentação lá mais robusta. Beleza, pessoal?